Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar de um personagem da Idade Média, Seco d'Ascoli, né? Ele é mencionado aí num post da Multiversal Flaviana como sendo um perseguido pela igreja, que perseguia a ciência na época, né? Então, citou outros nomes lá também, mas vamos pegar esse exemplo, né? Poderia fazer, na verdade, um vídeo para cada caso, né? Mas vamos pegar esse exemplo dele, Seco d'Ascoli, né? Bom, ele está aí no século XIV, então vamos dar um cenário aí do século XIV. Bom, a discussão de ciência que ele está fazendo é sobre a Terra ser esférica ou não. Esse livro aqui do Ronald Numbers, ele situa bem esse problema da Terra plana e desse conceito errado que se tem hoje de que na Idade Média se admitia a ideia de uma Terra plana. Na verdade, não. Já se sabia que a Terra era esférica. Porém, se acreditava que a Terra era geocentrismo, ela era parada no centro do universo, ela não tinha rotação, ela estava parada no centro do universo, tudo girava em torno da Terra e a Terra paradinha, tá? E as pessoas viviam nessa casca de cima, tá? Então, o mundo conhecido, que seria a África, Europa e Ásia, ficava tudo aqui, ó, nessa parte de cima aqui da Terra, nessa casca de cima. Então você não teria gente vivendo aqui no lado oposto. Seriam os antípodas, né? Pessoas que viviam de cabeça para baixo. Todo mundo vivia praticamente num plano. Então, se acreditava que a Terra é esférica, mas se acreditava que a gente vivia a Terra habitável, que seria o ecúmeno, né? O ecúmeno seria praticamente plano. Tá? Esse era o conceito da Idade Medieval. O astrólogo Seco d'Ascoli, né, no século XIV, ele ele tem tratado sobre óptica e espelhos, né? Ele, ao tratar das conjurações usualmente empregadas por necromantes, Secudascoli observa que as orações de Jesus se fazem necessárias com preparação do iniciado, de modo a se proteger contra as tentações dos demônios. Então ele diz: assim esteja atento a esses demônios, porque sua intenção principal é enganar os cristãos de modo que venham a desacreditar de nosso Senhor Jesus Cristo. Secodáscoli foi levado à fogueira em Florença, em 1327, pela Inquisição, por heresia, por defender a esfericidade da Terra, ao realizar um comentário necromântico, tá? Ao texto Tratado da Esfera, do professor da Universidade de Paris, John Hollywood, ou Sacrobosto, que era como ele é conhecido. Então, esse comentário necromântico, mais do que defender propriamente a esfericidade da Terra, porque se acreditava na Idade Média que a Terra era esférica, já não, desde o Ptolomeu. Não havia muita divergência sobre isso. O problema estava no comentário necromântico dele que ele fez, na invocação de demônios, tá? O livro do Sacrobosco difundiu a noção de uma terra esférica. E ele não foi proscrito, o livro do Sacrobosco, né? Pelo contrário, ele foi muito usado, inclusive pelos portugueses, tá? O Luiz Albuquerque, toda a referência aqui vai estar aqui em anexo, né? Ele faz referência a esse livro e a importância que ele teve para os portugueses. O Lynn Thornlike ele considera improvável que a acusação contra Seco d'Ascoli tenha sido a prática da astrologia ou magia, tá? Ele, segundo ele, possivelmente isso foi o resultado de alguma inimizade pessoal em Florença. Diz o Lynn Thorndike, ele diz assim: tudo indica que a sua execução foi um ato excepcional e sensacional, mas não especialmente um evento significativo da época. As atitudes em relação à astrologia de Tomás de Aquino, a qual a Igreja canonizou, e a Alberto Magno, que foi beatificado, são muito mais importantes e mais característicos da cultura eclesiástica medieval. Então, ele está destacando essa parte, ou seja, o aspecto astrológico de Tomás de Aquino e Alberto Magno teve muito mais impacto do que o Secodáscoli.
Então, não foi o fato de ter feito um comentário sobre astrologia. Quer dizer, tudo indica que foi usado como pretexto esse comentário necromântico e por um problema pessoal lá em Florença, disputa de poder lá. Ele tinha inimigos e usaram aquilo para perseguir ele, mas não pelo lado científico da coisa, que foi a proposta aí que a Multiversal colocou. Tá? Então, isso é menos provável. E... Bom, muito obrigado, então.